tarde, minhas lindas. Como vocês estão? E aí, prontas para o final do ano? Eu já tô aqui, ó, de vermelho, branco, sei lá. Tô vindo que nem o Pinheirinho hoje. Eu realmente não uso muito muitas joias, mas hoje eu vim parece um Pinheirinho. Porque é final de ano já, né, pronta para as festividades. E antes de começar o programa hoje, eu gostaria de fazer uma ressalva para vocês. Eu nunca expliquei, né, o motivo que eu iniciei esse meu programa, então eu gostaria de dar fazer uma ressalva, que a partir de agora eu estarei trazendo convidadas ao meu programa, né? Toda semana nós teremos alguém que estará vindo ao programa. E o motivo que eu comecei o Donas de Si foi não só para acolher as mulheres, todas as mulheres, e um pouquinho a mais as mais maduras, mas também para inspirar, né, vocês todas a conseguirem atingir seus objetivos, conseguirem ter uma motivação assistindo o nosso programa. E então todas as convidadas que eu trazer a partir de agora são pessoas que eu conheço, né, pessoas que eu admiro, são pessoas excelentes nas suas profissões, né, que eu assim, particularmente, realmente estudo, procuro antes de procurar um profissional. Então é as pessoas que eu realmente recomendaria, né, na área específica dessas entrevistadas que eu trago aqui. E elas também são mulheres como todas nós, né, como qualquer uma de nós, que começaram do nada, passaram por, né, várias situações na vida, mas nunca desistiram dos seus sonhos. Então, são mulheres batalhadoras que foram à luta, tinham um sonho e conseguiram realizar e ascender, né, na sua carreira profissional. E o nosso programa é sobre isso, que ele seja, né, um motivador para que você, né, consiga atingir os seus objetivos também, tá bom? E não importa a fase da sua vida, não importa a idade, nós conseguimos. É só você ter um sonho e ir à luta, porque as mulheres que eu estou trazendo aqui, elas são sobre isso. Foram à luta, tinham um sonho e chegaram onde elas quiseram, e hoje em dia elas são o que elas querem e estão aí vivendo o seu sonho, né, e tendo o seu sonho realizado, tá bom? Então, minhas lindas, hoje eu gostaria de trazer para vocês, né, uma pessoa especial, mas porque as festas de ano novo, né, e final de ano de Natal aí estão aí, e as reuniões de família, comilança, a gente vai começar a beber uma champanhe, né, e toda aquela dieta e cuidados que a gente teve o ano todo vai pro espaço, vai por água abaixo, né, pelo menos temporariamente, né. Então, mas a gente sabe que uma boa alimentação é vida, né, combustível necessário para que você possa ir à luta todos os dias, né, nós batalhadoras, mulheres aí, para ter mais disposição e mais energia. Só que por falta de conhecimento e tempo, nós perdemos, a gente se perde um pouquinho no caminho, né, a gente, né, sucumbe aí às tentações, né, eu, por exemplo, sou a louca do quindim e do vinho. Ai, socorro! Alguém vai chamar minha atenção hoje. Mas eu adoro, então são coisas, há certas coisas que eu não vou, né, deixar de aproveitar nessa vida, mas tudo, óbvio, com cautela, né, mas realmente, se extrapolarmos, né, e sucumbirmos a essas tentações, nós podemos comprometer a nossa saúde, né, com padrões alimentares errados. Corta. Aí tu só troca pra mim ali. Jimmy, eu quero fazer... Ah, não, nós temos que fazer 2. Então hoje vai correr. Não, tem que fazer 2. Não, esse aqui, meu bem, ó. É só vira do outro lado. Esse é o de Natal depois. Só virar? É, só virar. Isso. Tá. Uhum. Algum agachamento. Só tem, hoje agachamento vai. Ai, ai. Pronto? Então é aí que nós precisamos, né, recorrer à ajuda de um profissional, que afinal é melhor prevenir do que remediar, né, porque depois que a gente ganha aquele peso a mais, depois que a gente, né, extrapola na comida, na bebida, não adianta chorar, então, e é difícil para perder o peso, eu que sei, né, então hoje eu tenho o prazer, né, de trazer a maravilhosa e grande profissional, a minha nutricionista pessoal, que é incrível, né? Eu gostaria de dar as boas-vindas, né? Porque ela
ela me ajudou assim numa hora que eu mais precisei, e quando eu preciso eu corro. Então me informei, pesquisei e gostaria de dar as boas-vindas hoje a Flávia Gueno. Ela é pós-graduada em nutrição esportiva, é doutora e mestre em gerontologia biomédica, é isso? Me perdoa aí, porque a profissional é ela aqui. Então, ela aqui, no caso, né, se trata de questões sobre envelhecimento humano. Então, ela é profissional nessa área, né? E eu gostaria de te dar as boas-vindas. Flávia, muito obrigado por estar com a gente aqui hoje. Foi um prazer, eu não tenho palavras, eu estava numa situação bem complicada quando eu procurei a Flávia, porque eu estava cheguei naquele platô, né? E não estava conseguindo perder aqueles 3, 4, 5 quilos que ficam ali e não saem, né? Grudam ali e não saem. E a Flavinha foi assim, veio numa hora maravilhosa e me ajudou, e agora eu consegui chegar no meu peso ideal, que eu considero pra mim, que eu gosto, e consegui manter. Então, é uma baita de uma profissional, eu recomendo. Muito obrigada, Flávia, por estar aqui conosco hoje, aceitar o nosso convite, Donas de Si, e passar para as nossas, né, seguidoras aqui o teu conhecimento, o que você pode nos ajudar as mulheres, porque tá louco, né? A gente ganha peso, a gente corre atrás, a gente às vezes não come certinho, né? Aquela função. Então, nada melhor que uma profissional como você, e que, né, está nessa área, e ela, assim, ela sabe de tudo. Você chega lá, ela já te diz, faz aquela medição e tal. Então, maravilhosa. Muito obrigada, Flávia. Obrigada, Gi. Boa tarde, seguidoras. Agradeço o teu convite para vir participar do teu programa, Donas de Si. Com certeza tu também, né, é uma mulher inspiradora, na qual eu tive o prazer de conhecer esse ano e de acompanhar como profissional, mas também que acabou se tornando uma amiga. Exato. Então agradeço as seguidoras por estarem aqui conosco. Uhum. E quando tu comentasse sobre gerontologia biomédica, né, essa palavrinha difícil, nada mais é do que o processo do envelhecimento humano. Uhum. Então, desde que a gente é criança, a gente começa a envelhecer, ainda dentro da barriga da mãe, né? Sim. É engraçado a gente pensar dessa forma, mas é bem isso. Então, a questão da gerontologia, ela trabalha, então, na prevenção de doenças, né? Ao longo da vida. Para que, no processo do envelhecimento, a gente consiga atingir, então, um envelhecimento sadio e mais ativo. Sim, sim. Nossa, isso é muito importante, porque a gente não se atém a esses detalhes, né? A gente começa a vida... Eu sempre... modéstia à parte, me cuidei, assim, no começo da minha vida, mas eu sei que a maior parte dos jovens... Então, podemos pensar, né, que a prevenção, ela deve começar ainda quando muito jovem. Para quê? Para que lá no processo do envelhecimento, a gente não seja submetido a um medicamento para nos mantermos vivos, e sim, né, com que a gente se alimente bem ao longo da vida, faça atividade física. A questão da hidratação também é muito importante. Então, as nossas escolhas ao longo da vida vão fazer com que a gente desfrute desse envelhecimento mais saudável. Sim, de uma forma mais tranquila, porque eu vejo a minha avó, a minha mãe, né? Claro, elas não tinham esse vasto conhecimento, né? Hoje em dia nós temos a internet aí que disponibiliza, né, para todas nós, se quisermos saber alguma coisa. Mas naquela época não havia esse conhecimento, então elas hoje sofrem com isso, por não terem, né, essa disponibilidade de recursos também e tal. Então, mas é muito importante isso aí, de já começar desde cedo, porque lá no final vai vir a conta. E quando a gente pensa, né, no envelhecimento, assim, em atendimento, a gente tem que lembrar que envolve uma série de fatores também, né? Temos as questões genéticas, a cultura de determinada região, como vocês podem ver, sou bem gringa, vou falar o leite quente aqui no programa. Então, o que acontece? Conforme a cultura, tu tem que te adaptar ao que o paciente busca, ao poder aquisitivo, e tem também vários tabus, né? E crenças com... se eu não tenho um poder aquisitivo alto, eu não vou me alimentar bem. Nem sempre é assim. Não. Porque tu tem o poder de escolha, né? Então, assim, às vezes, o que as pessoas escolhem? Fast foods. Mas, aquele mesmo valor poderia ter sido utilizado num arroz, num feijão, né? Isso. Então, assim, a escolha que você faz é o que determina também
como vai ser a tua saúde e também a questão do não uso de medicamentos, né, no processo do envelhecimento. Sim, e eu sempre digo, eu assim, ó, eu não, tu me disse isso é verdade, porque ovo e sardinha. Eu lembro que quando eu morava fora, eu escutava muito dos médicos, né, você não precisa ter uma dieta assim, de rico ou um poder aquisitivo maior, mas se você usar, né, comidas básicas. Eu, por exemplo, eu sou adepta do meu arroz, eu saio do Brasil, Flávia, eu chego lá, eu sinto falta do arroz do feijão. Claro. Porque é uma coisa, e ele é uma combinação perfeita, né, em aminoácidos, né? Então ele é maravilhoso. Essa Sim. combinação é maravilhosa, que é muito cultuada no Brasil. E a questão ali dos ovos também, antigamente tinha um tabu de que o ovo, ele alterava o perfil lipídico, né, aumentava o colesterol ruim nas pessoas. Isso já tem estudos que comprovam que não. Então, assim, é uma proteína de alto valor biológico, de um poder aquisitivo baixo, disponível, né, para compra e fácil acesso. E eu, assim, eu sou adepta, né, eu comecei, foi uma das coisas que o ajuste que eu precisei fazer, 2 ajustes que eu já vou te dizer, já de antemão que tu me fez. E a gente não tem, por isso que eu digo, profissional é tudo, né, é o glúten, que me inchava muito, né, e o ovo, que eu comecei a comer de manhã, assim, e fez toda a diferença. Então, e realmente é uma coisa bem básica, né? Isso, e a relação do glúten, né? Não que seja para todas as pessoas. Sim. No teu caso em específico, né? Nós conversamos em consultório e juntas conseguimos, através dos exames, e conseguimos detectar que sim, que para ti ele não era digestivo. Então a gente fez, né, uma grande diminuição do consumo, não que a gente tenha excluído ele da tua alimentação, não. A gente fez uma diminuição, o que foi benéfico pro teu caso. Então, cada paciente, ele é tratado, né, de uma forma individual. Então, vamos às perguntas, que acho que todo mundo tá aí, né, querendo saber, pegar um conhecimento da Flávia. Flávia, como é que funciona a consulta quando os pacientes chegam até você, né? Você tem você precisa chegar com uma meta lá específica, eu quero perder peso, eu estou com problemas de saúde, quais as situações que você mais tem no teu consultório? E como que funciona a tua consulta? Os agendamentos, eles são, né, pelo WhatsApp ou via telefônica. Quando esse paciente ele chega no meu consultório, normalmente, quem busca um profissional nutricionista, ele já vem com alguma queixa, né? Ou porque quer uma reeducação alimentar, ou, né, o simples fato de estar praticando exercício físico e querer se alimentar melhor para ganhar de massa muscular, ou para diminuição da obesidade, por questões da menopausa, né? Então, assim, quando a pessoa chega no consultório, ela quer uma solução imediata para o problema dela, né? Então, tem toda a investigação, a gente realiza, né, uma anamnese, na qual existem vários hábitos da vida da pessoa. Também, se necessário, é prescrito, né, exames de sangue, ou se ela tem exames recentes, a gente já utiliza aqueles. E isso é tudo feito já no dia que você faz a medição, tudo lá no primeiro dia. E aí também é realizada a antropometria, né, que é a circunferência as circunferências corporais, e também é realizado o percentual de gordura em massa muscular, pra gente saber como tá a composição corporal desse paciente, porque às vezes também a pessoa tem um peso acima na balança, né, mas a composição corporal dela ela está normal. Então, às vezes, a gente tem que trabalhar com, sim, inverter a gordura, trocar por massa muscular, mas por N estratégias que possam chegar no objetivo daquela pessoa. Sim. Nem sempre é perder o peso da balança saudável, né? Que isso realmente é uma coisa que eu também, depois eu fiquei sabendo, porque às vezes eu ia pra academia, né, é só um fator que, e assim, eu ficava no mesmo peso, eu não perdia nem ganhava. Eu disse, mas peraí, né? O que está acontecendo? Mas era uma troca, né? Acho que há essa troca de massa muscular e perda de gordura corporal. Isso mesmo. Né? Porque no momento em que tu faz, né, um plano alimentar voltado para isso, atividade física voltada para isso, para esse objetivo da hipertrofia, o teu corpo ele vai começar a responder. Cada pessoa ela tem o seu processo, o seu tempo. Sim. Por isso que é muito importante, às vezes, um paciente chega no consultório. A minha meta, né, tu me perguntou das metas. Minha meta é pesar 30 quilos a menos. Tá, ok. Vamos traçar então, né, um plano, uma meta a longo prazo. Porque, assim como você não ganhou esse peso em 1 mês, 2, você não vai perder esse peso em 1 mês, 2. Até porque não seria saudável. A indicação é entre 500 a 600 gramas
de diminuição de gordura por semana. Ah, tá, Isso. por semana. Então, se você atingir mais, beleza, ótimo. Mas o reganho seria muito mais fácil de acontecer. Sim, sim. Então, o processo é lento, mas é mais difícil de tu ter esse reganho. E também se você vai num processo, pelo menos pra mim, assim, né? Processo mais lento, e eu vejo o progresso, porque vai haver um progresso, né? Aquele gasto calórico, reduziu o gasto, aumentou o gasto calórico, não é o gasto calórico, como é que chama? Você faz os exercícios lá, né? E daí sim, aumentou o gasto calórico, sim, e energético. E assim, reduziu e fez o plano alimentar e está seguindo o plano alimentar. Então, ao longo prazo e de forma, né, gradual, você consegue manter. Para mim é muito mais fácil. Se eu tiver porque por isso que dieta para mim nunca vai funcionar, porque eu não posso desistir do meu. Eu te falei, do meu quindim, eu já disse pra Flávia, eu disse, Flávia, meu quindim, o vinho e o açúcar, que eu só tomo açúcar realmente no café, né, no café. Aí eu disse assim, tu pode acomodar essas coisas aí, ela assim, tá, então tu não toma uma garrafa de vinho por dia, né? E aí, ainda não. E aí o que a gente fez, né, Gi? A gente conseguiu colocar, claro, tu é uma paciente saudável, sem nenhuma comorbidade, né, então essa coisa a Nutri vai me cortar tudo, vai tirar tudo, não é bem assim, né? Como no teu caso, a gente fez o quê? Um ajuste. De quanto eu vou poder tomar? Tá, ok. Vai ser quantas vezes na semana? Então, isso foi incluído também no teu plano alimentar. Que eu acho muito importante. Pra ficar, mesmo assim, ele ficou em déficit, né? Então, tu conseguiu atingir o peso que tu queria, sem perder a massa muscular, que é benéfica. Isso, porque pra mim, assim, eu sempre, né, fiz exercícios. Até esse ano eu parei porque eu tive uma distensão muscular. Aí eu preferi dar um tempo. Mas eu sempre controlo daí. Fui na Flávia e controlei na comida, né? Mas eu como, na verdade, no meu caso, eu como mais em função para me alimentar mesmo. Eu tenho fome, eu como e deu. E eu sei que às vezes há uma situação de pessoas que há essa compulsão, né? Claro. E devido à vida agitada ou outros fatores, né? Então, cada um é relativo, né? Cada pessoa tem uma situação. Isso, né? E a gente sempre... Claro, a correria do dia a dia faz com que a pessoa não tenha tanto tempo pra cozinhar, né? A questão que nem a gente falou antes, é muito mais fácil tu ir lá e comprar pronto. Então, o que acontece? A gente tem que minimizar esses efeitos, né, dos alimentos altamente industrializados. Então, tudo aquilo que é in natura, a fruta, os legumes, ou da onde tu sabe a procedência daquele alimento, sempre vai ser mais saudável, né? Eu sempre digo assim, aonde tu comprou, né? Então, isso tudo também facilita a gente saber, então, na questão dos agrotóxicos, né? A gente já sabe que são altamente prejudiciais à saúde. Então, é aquilo que tu tá dispondo também, né? E a questão da aquisição, ela vem se tornando muito fácil para tudo que é muito prático. As pessoas, né, estão tendo que trabalhar mais, às vezes tem filho, tem que levar na escola, trabalha, tem todas as questões de casa. Então a gente sabe que a praticidade, ela tá muito presente no nosso dia a dia. Mas o porquê não, então, eu tirar um momento para fazer as minhas refeições e congelar elas? Né? Por que eu não, ao invés de eu sair comprar, às vezes a gente acha, né, que nem voltando no assunto do mais caro ou barato, às vezes a gente acaba comprando e gastando mais do que se fosse fazer várias porções. E se você tem esse hábito de cozinhar e deixar disponível alimentos saudáveis, vai acontecer o quê? Tu vai acabar consumindo aqueles alimentos. Né? Exatamente. E muitas vezes, assim, o McDonald's, meu Deus, a pessoa às vezes está na correria, meus filhos às vezes pedem, eu vou lá, eu tento evitar. Mas, porque eu vejo, assim, os efeitos que o fast food, né, o famoso fast food fez nos Estados Unidos. Eu vejo lá como eles sofrem com a obesidade, porque é um país que tem que ser tudo muito rápido, né, toda aquela função. Então as pessoas lá têm esse fator da ansiedade também, comem, né, na hora ali na pressa, mas assim, isso vai causar problemas, né, porque daí vem a diabetes, vem a pressão arterial
Aí isso aí já passa pro outro lado, porque realmente é a obesidade, não é nem sobrepeso, já é a obesidade. Hoje, por si só, a obesidade ela já é considerada uma doença. Uma doença. Né? E aí a gente vem com as doenças crônicas não transmissíveis, que é o que tu falou, aumento da glicose, então a diabetes, né? A questão da hipertensão arterial, o sedentarismo, a questão do sono também tem toda uma relação com a perda de peso. E assim, e tu acha assim que as pessoas ansiosas têm esse fator? Não, deixa eu reformular essa pergunta que eu gostaria de fazer. Açúcar e gordura vicia? Dizem que há uns estudos que fizeram um tempo atrás que dizem que por isso que eles evitam dar. Pelo menos nos Estados Unidos, quando eu tive meus filhos, eles tentavam evitar dar sal, açúcar e gorduras, né? Porque eles dizem que no cérebro, ele ativa alguma coisa no cérebro que vicia. Ele libera o hormônio do prazer. Pois é. Então faz com que, quanto mais açúcar eu consumir, mais vontade eu vou ter daquele açúcar, né? E aí também a gente tem que pensar assim, existem 2 tipos de fome, né? Tu falou ali, da fome da compulsão, daquele momento compulsivo, e a gente tem a fome física, que é quando ronca minha barriga, quando eu começo a ter dores de cabeça. Então isso realmente é um estado de fome. E quase nunca a gente chega a esse estado de fome. Normalmente a gente tem vontade de algo, né? Uma fome específica, que a gente pode chamar de emocional. Que seria daquele determinado alimento. Ai, que fome que eu tô agora de um chocolate. Isso não é fome, né? É vontade de comer. Então, nesse corre, tu acaba pegando a primeira coisa que vem, né? Alimentos que são de mais fáceis acessos. Então, a gente tem os carboidratos simples, como um pão que tá ali disponível, rápido e prático. Os biscoitos de pacote, os salgadinhos. Que tudo é gostoso, né? Tudo que não presta é bom, né? Tudo que não é pra comer. E o que acontece, né? Como tu perguntou dos viciantes ali, né? Do sal, do açúcar e da gordura. Pensa comigo. Para um alimento ele se manter mais tempo para venda na prateleira, o que é acrescentado nele? Quais são os conservantes hoje em dia mais em conta para as empresas? É a gordura, o sal e o açúcar. Então, assim, cada vez mais a gente vai estar consumindo, né, esses três itens, né? Esses 3 itens e fazendo com que cada vez mais o meu paladar fique viciado e querendo mais também. Porque eu sinto, assim, à noite que eu te falei, né? Durante o dia eu fico tranquila. Mas chega ali eu janto, né? Tentando jantar um pouquinho mais cedo, porque também tem esse fator de jantar muito tarde. Que eu vou te perguntar que às vezes eu agora tô sentindo que uma vez eu era jovem, comia a hora que dava, tava tudo certo. Mas agora já começa a dar um revertério assim no estômago, entendeu? E eu já não consigo mais digerir e tenho sonhos mirabolantes e aquela coisa toda. Então jantar mais tarde pra mim já está sendo um problema. Mas assim, eu chego à noite, aquele docinho tem que ter. Que é uma coisa que eu já acostumei, né? Sabe que... Então, e aí às vezes pode que eu também, isso aí tava me engordando. Sabe que a questão do doce à noite, pensem comigo, vocês têm a questão baixa luminosidade do sol, então à noite a gente entra num período de introspecção. E naquele momento eu acabo começando a pensar no que aconteceu no meu dia a dia, né? Países também que não tem tanta luminosidade, a gente sabe que tem depressão e ansiedade muito mais presente. Então, assim, aquele doce, ele traz o que naquele momento? Ele traz conforto. Então, esse conforto acaba liberando, né? Ali quando eu consumi um doce, acaba liberando hormônios do prazer. E aí depois, o que ele me gera? A culpa. Então, a gente fica sempre num ciclo vicioso que vamos usar a palavra compulsão, e depois uma negação, né? Daí eu como de novo. Então eu fico sempre nesse ciclo, fazendo com que eu nunca esteja satisfeita. Então todos os dias eu acabo fazendo a mesma coisa. E a questão do sono, né? Temos a digestão, então todo um processo, né? Que demora um certo tempo. E aí, se eu for consumir alimentos mais tarde e forem gordurosos, ricos em açúcar e sódio, a tendência é que o meu sono não seja tranquilo. Porque o meu corpo vai precisar digerir todos esses alimentos antes de eu entrar na vigília, né? No sono profundo. Então, o ideal é que a gente, né, no máximo 20 horas, tenha feito a nossa última refeição, a não ser que após a gente faça uma ceia mais leve, então frutas ou alguma proteína,
Pra que aí, então, isso, pra realmente passar aquela fome que é quase mais emocional do que física naquele horário. Ainda mais no inverno, né, que a gente tá ali, ai, vou comer um chocolate. Ai, meu Deus, agora eu vim da Suíça, trouxe chocolate. Guria, foi difícil controlar. Foi difícil, mas assim, é uma coisa que a gente já está na gente, né? E você também falou das questões culturais também, que aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos no Rio Grande do Sul, o domingo, né, tem que ter o churrasco. A maionese, o pão branco. E no churrasco a gente tem o excesso de sal, né, de sódio. E aí o que acontece? Na segunda-feira, se você vai se pesar, vai dar peso a mais. Uma, porque tu tá também retendo líquidos, né? Porque o sal, ele faz essa retenção. E aí junto vem a cervejinha, vem a bebida alcoólica, que também acontece esse fator. E tu tem alguma receitinha assim pra... Vamos pedir pra Flávia hoje. Já tira um print aí. Tem alguma receitinha assim, a gente bebeu demais, né? Extrapolou um pouquinho. Tu tem assim alguma coisinha assim que a gente possa tomar pra desinchar no outro dia? Vamos lá. Existem vários... Mal-estar, né? Existem vários chás, né? Sucos que que as pessoas utilizam o nome detox. E, na real, esse nome ele é muito atrativo, né? Nossa, eu vou fazer um detox se eu tomar um suco verde, enfim. E não ocorre esse processo de limpeza do nosso organismo com um suco, por exemplo. Não? E nem com um chá. Claro, a gente tem chás que são diuréticos, que auxiliam, como a cavalinha, o hibisco, né? Mas assim, nada melhor do que a água, né? Porque é a água quem faz esse processo detox e de limpeza do nosso organismo. Então, eu consumi um pouquinho mais de sal, né? Comi um pouquinho mais de açúcar, então bebam água. Essa é a... No dia seguinte, dá uma desintoxicada a água o dia inteiro. Mesmo. Se puder aumentar um pouquinho, né, do que vem consumindo ao longo do dia a dia, porque fica excelente. Eu sofro porque também tem as bolsas embaixo dos olhos no outro dia, quando eu bebo um pouquinho de, né, tipo agora no Natal a gente toma champanhe, e eu já sinto no outro dia que dá uma retenção. E isso foi também um fator que eu ajustei, porque... a pochete ali, né? O meu problema é a pochete. Acho que na maioria das mulheres tem aquela pochetezinha ali. Tá tudo tranquilo, mas se eu pudesse, né, tirar, eu tirava. E eu prefiro, como eu sempre falo, eu prefiro sempre fazer o que eu puder, né, naturalmente, para não ter que optar por um procedimento estético, né, mais agressivo, que é uma lipo, uma coisa. Lógico, eu não tenho nada contra, sempre sou a favor de você fazer o que você achar melhor, né, cada uma sabe de si. Eu, particularmente, prefiro não. Não vou dizer que eu não vou fazer, se me incomodar, eu vou lá e faço mesmo, e não tenho que explicar nada. Mas eu prefiro, né, ajustar antes do que depois correr, né. Sim, então... é muito mais fácil, né, se expor a um procedimento estético, claro, porque ele exige o teu financeiro, não a tua dedicação, né? Mas, claro, no momento em que tu ajusta o teu plano alimentar, tu toma bastante água, tu leva uma vida saudável, até a pochete some. Sumiu pra mim. Então, assim, e aquilo realmente me incomodava, sabe? Porque é um lugar de acúmulo de gordura, né? Às vezes é mais no braço, às vezes é mais no abdômen, outras mulheres é no bumbum, no culote. Então, também depende do biotipo do corpo da mulher, né? Sim. Então, assim, às vezes, Nutri, quero perder só a pochete. Isso também não existe, né? Não. Eu digo assim, tu quer isso, então tu precisa procurar um cirurgião plástico. Porque como profissional, se eu te disser que sim, nossa, a gente vai conseguir eliminar gordura localizada, eu estaria enganando o meu paciente, né? Então, por quê? Porque a gente tem gordura em vários lugares do corpo, a gente tem massa muscular, né, praticamente todo o corpo. Então, no momento em que eu emagreço como um todo. E quando eu hipertrofio, também. Só que também tem um detalhe, né, gurias? Eu vou passar pra vocês, porque assim, a gente se foca muito em perder ali a pochete. Vamos supor, tá bem focada, tá regradinha. Só que quando perde peso, perde peito, perde um pouquinho de bumbum, a não ser que você esteja na academia, né, fazendo todo aquele processo, né. Mas eu sei por mim, porque a gente emagrece, porque é gordura, né. Isso. Então, quando você perde tudo. Então, é só um fator para lembrar aí também, né. Flávia, uma consulta só resolve? O que acontece, né? Muitas vezes eu digo que eu não tenho nem oportunidade de acompanhar aquele paciente, de saber o que aconteceu com aquele paciente. Se tu for em uma consulta, tu vai sim, né, sair com toda a tua avaliação e também com a prescrição do teu plano alimentar. Tá. Porém, como eu vou saber como profissional
se o paciente não retorna ao consultório. Eu não tenho como saber se eu preciso fazer um ajuste. Se houve um progresso. Isso, né? Se a pessoa atingiu esse objetivo. Então, assim, uma consulta normalmente não resolve. A não ser que seja, né, um ajuste que tenha que ser feito ou algum caso mais preocupante, um paciente oncológico, algo que às vezes acontece de ter esse acompanhamento uma vez só, porque a pessoa veio a óbito, enfim, sim, né? Então, sim. que fosse para uma medida de conforto. Então, não. Precisa de um acompanhamento, pelo menos mais... Isso, pelo menos que seja uma vez por mês, ou cada 15 dias. Isso também é combinado com o paciente, conforme a necessidade dele. Claro. Eu tenho pacientes que eles vão ao consultório cada 3 meses, 4 meses. Porque é aquilo, no momento que tu tem um leque, né, que tu tem que tu faz um bom serviço e que tu tem já vários pacientes, não tem por que tu ficar mantendo aquele paciente se não há necessidade. Sim. E porque outras pessoas vão vir por indicação dessa pessoa que atingiu seu objetivo. Claro. Então acaba tendo uma rotatividade muito boa, né? Então tu não precisa ficar insistindo em que venha a cada 15 dias, cada mês. Isso vem também da pessoa. Vários pacientes me dizem assim, não, Flávia, eu preciso vir aqui cada 15 dias, porque senão eu vou me dedicar 15 dias e os outros eu não vou fazer nada. Precisa desse direcionamento, acompanhamento mais acirrado, mais de perto. E outros simplesmente não, eles já são mais autodisciplinados e podem então acabar vindo com o passar dos meses. É que foi o meu caso, na verdade. Eu fui pra fazer o ajuste. Aí cada vez que eu chegava lá assim, mas peraí, deixa eu medir de novo, lembra? Porque tá tudo igual. Porque realmente o que ela me passou, o plano alimentar, Tu teve uma boa adesão. Fechou. E assim, ela me deu uma lista de alimentos que eu poderia, né, substituir e fechou todas pra mim. E eu realmente, eu cuido. E eu como mesmo quando eu tô com fome, né? E, assim, come pra viver, não vive pra comer. Isso, exatamente. Eles falavam muito isso nos Estados Unidos. Então, assim, e é o fator pra mim, isso deu certo, mas cada pessoa, né, é um paciente individual. Então, e assim, se eu tiver de novo alguma alteração, eu corro lá. E que é o que eu gostaria de falar com você agora, e te perguntar a respeito, assim, ó, tem o fator de compulsão e tem as pessoas também que, né, fazem o jejum intermitente, ele funciona? Comer de 3 em 3 horas, funciona? O que acontece? Jejum intermitente, ela é uma técnica utilizada dentro da alimentação, né? Ela foi criada, na real, para tratamento de pacientes que tinham diabetes. Porém, a galera toda começou a ver que aquilo trazia um resultado mais rápido, né? E aí, o jejum intermitente, tu fica muitas horas em jejum, então tu acaba tendo um pouco limite de tempo para se alimentar. Então, às vezes, acaba que tu não consome toda a quantidade que tu precisaria no dia, e sim. Aí tu acaba perdendo peso. Porém, contudo, todavia, tem pessoas que nesse curto período se alimentam de quê? Alimentos altamente calóricos, que não e aí acabam não comprometem o processo o jejum. Isso. Então, não é para todos. Que nem tu trouxe, essa forma individual. É uma prática, é algo que eu também prescrevo, mas não para todos. Tá. E quando eu trabalho com ela, eu gosto muito de investigar se o paciente ele já tomava café da manhã, né, fazia o seu jejum, porque se o paciente ele já ficava em jejum antes, o que vai mudar ele entrar em jejum intermitente? Nada, então eu vou ter que fazer com que esse metabolismo ele volte a funcionar de uma outra forma. Sim. E o comer de 3 em 3 horas. Isso, tu acha que... O que acontece? Por exemplo, muitas pessoas não sentem fome de 3 em 3 horas. Então, por que elas precisam se alimentar de 3 em 3 horas? Eu sou uma, eu não tenho... meu Deus, raramente. Então, assim, por que não pode passar 4, 5 horas? Claro que, no mínimo, o saudável é fazer de 4 a 5 refeições, 3 refeições maiores, né? E nos intervalos, algum lanche pequeno. Pra quê? Porque se tu te alimentar pouco também... tudo que ficar no teu corpo vai acabar virando estoque. Porque assim, o teu corpo ele vai entrar em fuga.
olha só, ele já detecta, né? Teu cérebro já detecta que não vai ter alimento disponível. Então ele estoca em forma de gordura, porque é a única via de estoque que a gente tem, a não ser que a gente treine pra... Especialmente a mulher, né? Fazer o inverso, pra ter da onde retirar energia naquele momento em que a pessoa está em estado não alimentado. E comprometendo mais uma vez, porque às vezes você tá naquela dieta e, né? E também depende, às vezes tem pessoas que tem um treino, aí é específico, novamente é único para cada pessoa, né? Isso. Pessoas que treinam, acho que daí no caso... A gente trabalha, né, com vários cálculos, então a gente... trabalha então com a taxa metabólica basal. Cada pessoa ela é individualizada. Por quê? Algumas vão ter alteração de exames, outras não treinam, outras já, por exemplo, mulher, né, na questão da menopausa, então também ali o metabolismo ele tá oscilando. Então, assim, tudo é individualizado e calculado conforme a necessidade e conforme o objetivo do paciente. O objetivo porque tem vários, né, como a gente falou, saúde. E tem também as pessoas que querem ganho muscular, uma parte estética, né? Então tudo é muito relativo, né? A saúde digestiva, você tem alguma regra, assim, as pessoas chegam lá com problemas de... Porque assim, ó, eu agora até tomo probióticos, né? Eu senti uma necessidade e fez muito bem pra mim. E eu tive dando uma olhada, assim... as minhas olhadas, né? Pela internet, eu surfando lá um dia. E eu escutava muito isso também fora, que as pessoas falavam muito sobre isso, que o intestino regula muitas coisas, quase como o segundo cérebro, né? E isso tem a questão emocional, né? Também. Se eu tô com o intestino preso, eu fico irritada. E a questão dos probióticos e pré-bióticos é excelente, né? Pro funcionamento do intestino. Assim também como a água e as fibras. Porém, no momento em que eu consumo Nutri, eu consumo muitas fibras e eu não tomo água. O que vai acontecer? Tu vai acabar fazendo um tampão, e o que vai dificultar, né, a tua ida ao banheiro. E ao contrário também. Se tu tomar água, mas não comer fibras, também as fezes não vai ocorrer a formação do bolo fecal e esse deslizamento como deveria ocorrer. E é importante, né, nós irmos aos pés todos os dias. Isso... O saudável é no máximo ir um dia sim, um dia não, né? Claro, tem pessoas que vão 2 vezes na semana. Isso já acaba sendo um problema, né? Uma anormalidade. Então já é um fator, assim, pra ficar de olho, né? No que... porque assim, eu pra mim faz uma diferença incrível, sabe? Então, assim, os probióticos me ajudaram, porque eu não sei se devido à minha idade também, porque dietas também tem muito a ver com a idade, né? Diferencia em fases, né? Quando você é mais jovem, o metabolismo tá ali bombando, né? Porque eu senti também isso. Eu via que eu comia o que eu como hoje em dia e comia na época, não afetava nenhuma grama. E hoje em dia eu já como e já sinto que isso, assim pega. Como as necessidades, né, energéticas, também proteicas e também de minerais e vitaminas. Digamos assim, cada fase da vida acaba tendo. Por exemplo, uma mulher que está amamentando, ela vai ter uma necessidade, por exemplo, do cálcio maior do que uma mulher que não está amamentando, né? Sim. E também na fase ali dos 13 aos 20 anos é a fase que a gente faz fixação do cálcio, né? Então, da questão da formação dos nossos ossos e dentes. Então, é a fase em que mais é necessário ter esse consumo do cálcio também. E quando você chega numa fase mais madura, quais, assim, os nutrientes que você acha que são importantes que a gente possa, né, consumir diariamente, que ajudam, o né? que a gente mais repor, vê, né? O que a gente mais vê, né, no processo do envelhecimento? A osteoporose, que é a diminuição, né, da questão da massa óssea. Então, o cálcio, ele continua sendo importante, mas na forma de manutenção. A questão da vitamina D, porque se eu tenho a vitamina D muito baixa, eu acabo tendo cansaço, isso é, né? Sinto uma fadiga e isso nada melhor importante do que pegar um solzinho. Agora vem o verão pra fazer um estoquezinho aí de vitamina D. Nossa, muito bom. E o sol é essencial, né? Tem que ir pro sol, não adianta. A vitamina D, ela é proveniente principalmente da exposição solar. Do sol. O que tu recomenda, assim? Tem horários? Ou... O melhor horário seria se expor ao meio-dia. A gente já sabe que por causa da radiação, né, não tem tanto essa recomendação. Mas o indicado é se expor ao sol, tentar ficar com
a maior parte do corpo que puder, sem roupas, né? Sem protetor solar também. Isso. Então, assim, de manhã cedo seria melhor e final da tarde. Sim. Caso não consiga nesses horários, que consiga ficar 5, 10 minutos por dia, é muito importante manter as palmas da mão pra cima, porque aqui a gente acaba não tendo proteção nenhuma, então é um local também que a gente acaba absorvendo mais rápido. Ah, tá. Bom saber. Isso eu não sabia. Então tá, vamos falar sobre... acho que já falamos, né, dos planos alimentares. Diferem nas idades, né? Tipo assim, se você é mais jovem, tem um plano alimentar específico para essa fase da sua vida. E para quando você é mais madura, também tem um plano diferenciado, né? Porque acho que... E também de acordo com as necessidades que vem. Queda de colágeno, coisas assim. Quando que começa essa função? Queda de massa muscular, o que fazer, né? Dizem, né, que o colágeno, a partir dos 30 anos, a gente já começa a ter essa queda. Claro que hoje em dia o Botox, ele vem nos auxiliando na questão estética da pele. A reposição de colágeno é o seguinte. Ou tu consome o colágeno, né? Tu toma ele em cápsulas sempre, ou porque o nosso corpo ele não produz colágeno. Então, ou a gente acaba tomando em cápsulas, em pó, pra sempre, ou então não é algo que eu posso tomar hoje e amanhã deixar de tomar, porque eu vou acabar não tendo essa sequência, essa absorção. É uma coisa contínua. Isso. E a questão do... A questão da massa muscular. Tá. Queda de massa muscular. A queda de massa muscular, ela acontece um pouquinho mais tarde, mas pode acontecer por N fatores, né? Por doenças que aconteceram, né? Alguma anormalidade metabólica. Mas assim, em relação à idade, a partir ali dos 40, mais perto da menopausa, começa, né, a ocorrer essa queda. Porém, quem ao longo de toda a vida treinou, se alimentou muito bem, vai ter um estoque diferenciado para esse momento também. A gente sabe, né, que diminui ali estrogênio, progesterona, então acontecem os fogachos, que são os calorões, né, nessa fase. Eu até acompanho uma paciente bem específico para isso, e aí a gente sabe que a redução do açúcar nesse período, né, faz também com que reduza esse calorão, a questão da atividade física. Então é muito comum passar por isso, mas a anormalidade seria permanecer por muito tempo com esse calorão e com essa sensação. E assim, a dieta... Tem dietas específicas para essas pessoas que chegam... Tem, assim, você vê uma redução, né, quando você troca o plano alimentar dessas pessoas, elas têm uma redução? Ou é uma coisa que tem que ser feita... Dessa sensação de fogaço? Sim, e até hoje em dia existem reposições, mas muito não tem mais se usado também as reposições injetáveis, né? Tu recomenda? Qual é a tua opinião? Eu sei que você você também tem outros fatores com outros profissionais, mas o que na tua opinião tu acha? A reposição, ela é benéfica quando realmente aquela pessoa precisa daquilo, né? Então, é muito importante investigar com endócrino, com uma gineco. Então, só a nutricionista não vai conseguir fazer todo esse ajuste, né? Então, a gente precisa dessa equipe multi. Assim como, por exemplo, o anticoncepcional, né? Em fase reprodutiva. Tu é contra, tu é a favor do anticoncepcional? Não sou contra e não sou a favor. Hoje, eu não faço uso de anticoncepcional pelo fato de que começou a me dar muita dor de cabeça, eu comecei a ganhar ainda mais peso, mas isso também é individual, é de mulher para mulher. E hoje em dia a gente tem N coisas para fazer, né, para evitar a gestação, como, por exemplo, o chip, ele é altamente eficaz, né? O chip, o próprio DIU. Sim, alternativas, isso, né? Eu, particularmente, tive uma situação que eu troquei, né, na época, quando eu vim embora pro Brasil, e eu fiz uma troca, e assim... Eu estava tendo altas, assim, enxaquecas direto eu nunca tive enxaquecas e comecei a ter, né? Foi do anticoncepcional. Era muito forte e eu ficava 2 dias às vezes de cama, assim, no escuro. Era uma coisa, assim, surreal. E tive problema com vasinho nas pernas. Começou, assim, saiu um monte de vasinho nas minhas pernas. Então,
eu sou anticoncepcional. Claro, óbvio que vocês devem se cuidar, né? Cada um faz o que quiser da sua vida aí, né? Cada um tem a sua opção de... Isso, tem a questão da retenção também, retenção né? Que de falou ali líquido, dos vasinhos. E tem também a questão, da celulite, que às vezes não é uma celulite inflamatória de gordura, mas que é uma celulite também proveniente do acúmulo da retenção de líquidos. Então, é bem isso, né? Faça aquilo que for bom pra você. E sempre tem que se autoanalisar também. É muito importante a gente se tocar, né? A gente se olhar. Então, ter esse olhar atento com o que tá acontecendo, né? Quais são as transformações que estão ocorrendo também com o meu corpo, com o processo, com aquele momento que eu estou vivendo. Porque assim, de novo, vai pro fator saúde, né? Se algo que você tá fazendo para que não haja uma situação, mas está comprometendo outra, aí já, né, cancela a outra. Sim. Então, para mim, na época, óbvio que eu precisava, hoje em dia eu não preciso mais, mas assim, foi uma coisa assim que eu sou anti hoje. Se fosse rever, eu não usaria hoje em dia, porque já há vários estudos que eu tenho procurado aí, e não é só aqui, é fora também. E comprovam os usos e os riscos, né, pra mulher. Mas enfim, cada uma, né, você consulte o seu médico, ele vai conversar com você, faça o que você quiser. Eu sou anticoncepcional. A minha opinião pessoal. Então, a dieta comportamental, tu sabe sobre isso? Eu estava vendo que tem essas dietas que falam a respeito de mudar padrões comportamentais relacionados à comida, que são os sensoriais, né, que a gente... senti o cheirinho, quero comer, que às vezes nem tá com fome, aí eu sinto o cheiro de um bolo, vou lá e como, já tô com a barriga cheia, mas como. Culturais também, que a gente falou do churrasco, né? Essa questão comportamental, ela vem sendo muito trabalhada em vários setores, né, da nossa vida. E em relação ao comportamento, é aquilo. Eu tô sempre na correria, então eu acabo nem dando comando pro meu cérebro da saciedade. Então, como a gente trabalha isso? O não utilizar a televisão no momento em que for se alimentar. O celular sentar, também. Isso, o celular, o computador. O sentar à mesa, né, é muito importante. Já tem estudos que comprovam que ficar de pé se alimentando pode consumir 3-4 vezes mais, porque tu não tá percebendo o que tu tá consumindo. Então, assim, o hábito de sentar à mesa, mastigar, né, ter tempo. Com calma. Às vezes, né, a questão da ansiedade ali, da afobação, do corre, dar uma respirada. Tentar manter um ambiente agradável naquele momento, sem brigas, sem discussões.